Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Estou aqui para darmos continuidade aos nossos assuntos, nossos conteúdos. Infelizmente não foi possível a nossa live, nem na última aula e infelizmente agora também não. Estou passando aí por algumas situações de reajuste de conexão, de prestação de serviço que não está sendo muito adequado, mas não é por isso que nós vamos deixar de estudar, de darmos sequência às nossas atividades e conteúdos programáticos, ok? Então, na última aula eu encaminhei na plataforma para vocês um conteúdo para que vocês copiassem em vossos cadernos a respeito deste assunto que eu explicarei a partir de agora, que se encontra na página 17 do capítulo 2 do livro C2 de Língua Portuguesa, ok? Que diz respeito aos termos nominais e semântica do texto. Quando se fala de termos nominais, nós estamos falando aí de tudo que se refere a nome. E na língua portuguesa, o que se refere a nome é substantivo, adjetivo e advérbio, certo? Vamos começar então pelo primeiro conteúdo que está subdividido, ainda na página 17, que diz respeito aos complementos nominais. Então, quando a gente fala de complemento, a gente está falando de uma palavra que vai completar. E se é nominal, a gente vai estar dando um complemento para um determinado nome. Então, esses nomes, como eu disse, podem ser substantivos, podem ser adjetivos ou podem ser advérbios, ok? Quando se pede um complemento, este complemento, por sua vez, virá acompanhado de uma preposição. Lembra que eu já encaminhei para vocês a musiquinha da preposição e que também aprenderam comigo na aula o ano passado. As mais usadas são ADM para compor. Então, quando um nome pede um complemento que, por sua vez, exige a presença de uma preposição, este complemento será chamado de complemento nominal, ok? Por exemplo, a palavra certeza, que é um substantivo. Quem tem certeza de alguma coisa. De é uma preposição. Logo, o nome certeza pede um complemento e vai vir regido com a preposição de. Este complemento será chamado de complemento nominal, ok? Então, recapitulando, o complemento nominal é aquele que vai completar, dar sentido a um nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e também virá acompanhado de uma das preposições. Beleza? Então, vamos ver agora a diferença, você pode acompanhar aí na página 21, a diferença que existe entre os adjuntos adnominais e complementos nominais. Então, é muito comum na língua portuguesa as pessoas confundirem as duas funções sintáticas dessas palavras, dessas divisões, dos adjuntos e dos complementos. Quando a gente fala de adjunto, a palavra ad em grego significa justamente junto. Então já está lá, adjunto. Então é junto do nome. Tudo que está junto do nome vai ser chamado de adjunto adnominal. O que pode estar junto de um nome? Um artigo, um adjetivo, um advérbio, uma preposição, uma locução adjetiva, ok? Então tudo que está ligado a este nome vai ser chamado de adjunto adnominal. Vamos lá para não confundir. O complemento ele vai completar, dar sentido. Já o adjunto ele vai apenas acompanhar. Então essa é a principal e basicamente única diferença existente entre o adjunto e o complemento. Vamos aos exemplos. Eu disse ainda há pouco, eu tenho certeza. Tenho certeza de quê? Tenho certeza de que sou professor. Então, de que sou professor é o complemento do nome. Qual é o nome? Certeza, porque é um substantivo. Exato? No caso de um adjunto adnominal, nessa frase, o carro é azul. O substantivo é carro, então é o nome principal. O o, que é artigo, e azul, que é um adjetivo, vão ser aí os adjuntos adnominais nesta frase.
E o verbo, professor? O verbo é, que aí é o verbo ser conjugado. O verbo não conta, porque nós estamos falando de termos nominais. E o verbo, ele é um termo verbal, ele diz respeito a uma ação, a um estado, a um fenômeno natural. Não é este o caso. Então nós vamos ver como adjuntos adnominais apenas as palavras que estão ligadas ao nome, que no caso geralmente vão ser os substantivos. Ok? Então essa é basicamente a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento. O complemento ele vai dar sentido, vai dar uma significação, e já o adjunto ele vai apenas acompanhar, fazer essa proteção, digamos assim, né? Está sempre ali acolhendo esse substantivo, ok? E aí vocês vão fazer as atividades aí na página 22 e 23. E na página 23 já vai falar um pouco sobre a regência nominal na formação desses complementos. Quando a gente fala de regência, é importante lembrar que essa palavrinha ela tem a ver com os reinados, os reis, né? Aqueles que são pessoas de grande imponência, que regem um lugar, por isso a palavra regência. E o que tem a ver essa regência no estudo da língua portuguesa? Lá no livro 1, eu gravei uma aula para vocês também sobre regência verbal, ou seja, quando o verbo exige um determinado complemento e esse complemento vai ter uma preposição exclusiva. Quando se fala de regência nominal, eu estou falando de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, que vai exigir um complemento com uma preposição específica. Tá? Então, se eu colocar a preposição errada, eu vou ter um erro de regência. Se eu coloquei a preposição exata, eu vou ter uma concordância nominal. Ou seja, a frase vai estar bem construída e vai estar obedecendo ao que preza e prevê a sua regência. Você pode observar que lá na página 24, no final dela, tem uma pequena tabela com algumas palavras e a sua preposição adequada, ou seja, o que obedece à sua regência. Vou dar alguns exemplos. A palavra adequado, que é um adjetivo, ela vai exigir a preposição a. Então, ele está adequado a alguma coisa. E aí esse a ele pode flexionar. Lembra que a gente estudou no passado? Regra de combinação. A mais o vai virar ao. Então, ele está adequado ao evento. Então, aí nesse caso, nós vamos ter uma regência nominal correta. Outro exemplo, a palavra capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Capaz é também um adjetivo e exige a preposição de. Então, eu não posso colocar ele é capaz com você. Ele é capaz a você. Então, ele é capaz de fazer algo a você. Então, a preposição, nesse caso, vai ser a preposição de. Ok? E aí, dando continuidade, vocês também responderão a atividade do dia, além das páginas que eu já citei, também as páginas 26, 27 e 28. E aí, na nossa próxima live, nós vamos fazer a correção e esclarecimento de eventuais dúvidas que vocês ainda tenham deste conteúdo. Tudo bem? Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.